Ah, quer saber? Eu não posso ser padre, não consigo namorar com ninguém. Acho que o jeito é virar freira, né? Olá, olá! Estamos aqui com uma voz diferente, um início diferente, dando bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, em qualquer momento que vocês estejam ouvindo. Aqui quem vos fala é a Aline, né? Porque hoje, assim, problemas, negócios à parte, né? O Vinícius está em aula, o Pablo, nosso querido âncora, está convidado, né? Então está um pouco afastado das funções. E sobrou para mim conduzir o esquema, né? Conduzir o nosso episódio, terceiro episódio da saga vocacional O Chamado. E hoje, já que os meninos estão afastados, a gente aproveitou para fazer um programa só de meninas, né? Estou aqui eu com as duas maravilhosas, irmã Salete, irmã Clare, para falar com vocês, como vocês já devem ter suspeitado, sobre a maravilhosa vida religiosa. Então, boa noite, irmãs. Boa noite, Aline. É uma alegria. A todos, né? Boa noite a todos. A gente tá falando boa noite porque é noite, né? Mas vocês vão ouvir na sexta-feira, quando vocês quiserem, né? Ouçam várias vezes o episódio. Então, pessoal, estamos aqui com as irmãs, elas são irmãs angélicas e eu queria que vocês falassem um pouco mais pra gente sobre a vocação de vocês, né, irmãs? Como é que é, o que é, né, de comer, como é que funciona. A gente já falou nos episódios passados com seminaristas para falar sobre sacerdócio e com um casal para falar sobre matrimônio, né? E foi aquela história assim, né? Contamos os amores e os terrores também, né? Então a gente quer saber, pro povo entender, conhecer. Tem muita gente que não faz ideia do que é, como é que funciona. Então agora a batata está com vocês. A gente fica muito feliz, eu diria assim, de poder ter essa oportunidade, né? De poder falar um pouquinho da nossa vida. Você falou que vocês estão trabalhando o chamado. Realmente a vida religiosa, só um grande chamado de Nosso Senhor. Porque se Ele não chama, não dá certo ser religiosa, né? Então esse primeiro momento é isso mesmo, esse chamado que brota no coração da jovem, esse desejo profundo de seguir Jesus Cristo. Primeiro passo é esse. Lógico, depois vai se identificar com uma congregação ou com outra, isso é um outro passo, mas o primeiro passo é ser chamada por Ele, sentir dentro do coração esse grande chamado, esse dom, esse presente de Deus, que não é para todos, né? Nem para todos, tem religiosos também, né? Nós somos só as religiosas aqui hoje, Irmãs Angélicas de São Paulo, Grande Apóstolo Paulo, nome da nossa congregação. Mas tem também os religiosos, sacerdotes e religiosos irmãos, né? Que também fazem parte da vida consagrada, da vida religiosa. Então, é uma doação total, respondendo ao chamado. Começa lá no batismo e depois você tem que ir seguindo, né? Então Deus sabe até onde a gente vai chegando. E o bonito, Aline, né, dentro desse chamado da vida religiosa, é que nós estamos celebrando a Semana da Família, né? E toda vocação, ela nasce da família. Então, os pais aí que estiverem nos ouvindo, rezem para que surjam muitas vocações. Mas não a vocação do vizinho. De repente, Deus está chamando o próprio filho ou a própria filha e a gente fica assim, será que eu deixo? Não, melhor é a do vizinho. Não pai, não mãe, mas acolha o convite que Deus está fazendo. Toda vocação, ela nasce de uma família. Nós não nascemos prontas, nós não nascemos já angélica ou já irmã ou já religiosa. A vocação religiosa é chamado de Deus e ela vai se construindo no dia a dia, pouco a pouco, passo a passo. Assim como a família também, né? Tem seus passos para se chegar ao casamento. Nós, irmãs, também temos todo um caminho para poder chegar, né, onde nós estamos. E essa beleza da vida religiosa, da vida consagrada, eu devo muito à minha família e todos nós, acho que devemos muito às nossas famílias. Porque se realmente não fossem as nossas famílias, né, hoje nós não estaríamos aqui. Então, a todas as famílias a gente pede, né, que rezem. E não tenham medo de deixar que Deus chame seus filhos
para poder servir a Deus, a igreja, com alegria e com amor. Isso é opa, desculpa, irmã. Mas eu acho que é interessante isso que a irmã Salete falou, que a vocação não é a do vizinho, né? É a nossa, porque eu lembro que uma vez, né, nessas histórias de rezar a oração pelas vocações, né, e tudo mais, todo mundo reza pensando na vocação, né, para que venham mais vocações, mas tem que ser a vocação do outro, porque isso a gente já tem falado nos últimos episódios. É um chamado que Deus nos faz e a gente responde, né? E cada um tem o seu. Só que às vezes custa também aceitar o nosso, né? Eu lembro que enquanto eu tava meio ainda em discernimento, sem saber se, né, casava, comprava uma bicicleta, botava um hábito, né? Eu pensava, meu Deus do céu, e se Deus quiser que eu use um hábito, né? E agora o que eu faço? Daí eu rezava a oração e pensava, não, que venham religiosos, os outros, né? Que sejam padres, os outros. A minha, né? E tem muita gente nessa situação também, né? E aí, o que a gente faz? Como é que funciona o processo? Acho que quando a gente reza a oração pelas vocações, é justamente para que cada um descubra a sua. Possa ver nessa oração todos os caminhos, mas para qual deles o Senhor me chama? Aí por isso que você ficou no questionamento. E é muito bom quando dá esse questionamento. E todo jovem deve se questionar e se questionar muito. É para o sacerdócio que eu quero ir, para os meninos? É para a vida religiosa que eu quero ir, para os jovens? É para o matrimônio? Quero ser uma boa mãe, eu quero ser um bom pai? Aí que está o segredo de rezar pelas vocações. Não estou rezando pela vocação, eu quero que o filho do vizinho vá ser padre, eu quero que a filha da vizinha vá ser irmã. Não, eu estou rezando pela minha própria vocação, para que Nosso Senhor me dê a graça do discernimento. Eu tenho que descobrir aonde o Senhor me chama. E é só naquela realização, sendo fiel àquele chamado, é que eu vou ser feliz. Né? Por isso que daí você se questionou, você se debateu, e dentro do coração do jovem passa todo esse sentido. Se questiona se é para o sacerdócio, se questiona se é para o matrimônio, ao mesmo tempo para a vida religiosa, ou se é para o matrimônio também. Então, todos os jovens é necessário que se faça essa pergunta, que chegue um momento, mas o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que queres que eu faça? E como é que foi para vocês, irmãs, assim, esse processo de entender mesmo, é aqui mesmo que Deus me quer, né? A irmã Salete comentou que deve bastante a família dela, né? Então, vocês podem contar um pouquinho como é que foi a caminhada e como vocês chegaram nesse ponto de ser irmãs mesmo, né? Eu iniciei a minha caminhada praticamente com 14 anos. Eu conheci as irmãs desde pequeno, 7 anos, já conheci as irmãs lá em Caseiros, sou natural de Caseiros. E as irmãs trabalhavam, né? Moravam lá e elas tinham que passar sempre pela minha casa, então uma vez por semana mais ou menos eu enxergava as irmãs, né? E quando eu escutava o barulho do carro ronco, já vinha, vai, as irmãs estão vindo. Eu corria, né, para ir lá olhar para as irmãs. Às vezes elas, né, me cumprimentavam, às vezes convidavam para ir junto. E assim fui conhecendo. Mas no primeiro momento eu queria ser irmã por causa do hábito. O hábito delas me chamava muita atenção, eu achava bonito, né? Daí depois eu entrei com 14 anos e fui fazendo esse processo, descobrindo se era isso, né? Como é que tinha que fazer. Quando acabei meus estudos, quando eu terminei o 9º ano, no ensino médio eu vim para Novo Hamburgo. Continuei meus estudos aqui, ainda como aspirante, porque eu era nova. E aí depois de 2 anos eu entrei no postulantado, fiz meu postulantado aqui em Novo Hamburgo, terminei o ensino médio. E aí depois eu fui para Teresópolis, no noviciado. Fiquei 2 anos no noviciado, sendo que 6 meses antes de fazer a primeira profissão, eu vim fazer um estágio em Novo Hamburgo, na pastoral vocacional. E aí, depois voltei para o noviciado, fiz a minha primeira profissão em Teresópolis. E continuei trabalhando no colégio, de primeiro ano no colégio, como juniora. E depois vim para Novo Hamburgo. Continuei minha formação, continuei o trabalho aqui em Novo Hamburgo. Fiz profissão em 97, profissão perpétua em 97, aqui no bairro Primavera. Depois fui transferida para o Rio, para Belo Horizonte, depois voltei para o Rio, depois fui para Caseiros,
voltei para Novo Hamburgo de novo e estou aqui. Né? Quer dizer, é um período, é um tempo que a gente vai descobrindo, vai se perguntando, é isso mesmo, né? E eu sempre sofri assim, porque comigo sempre moravam 10, 9 meninas. Chegava no final do ano, todo mundo ia embora e eu ficava. Nossa. E eu não entendia por que eu ficava, né? Eu dizia, meu Deus, eu fico, mas eu não vou pra frente. Eu queria logo, né? Queria ser irmã. Aí eu dizia pra essa daqui, a irmã Cari foi, né? Me conheceu desde postulantado, quando eu vim pra cá. Irmã, por que todo mundo vai e eu não vou? Eu disse, calma, tem que esperar chegar a tua hora. Né? É um processo, é um caminho, tem que fazer um discernimento. É isso mesmo, né? Não é... Então, eu digo assim, eu já fiz 25 anos de profissão, de vida religiosa, sou feliz, né? Claro, a gente tem as dificuldades do dia a dia, como qualquer pessoa tem, mas nós temos nossos momentos de oração, de vida de comunidade, e é isso que sustenta, né, a nossa caminhada vocacional. E a senhora de Maclari, como é que foi? Olha, a minha caminhada vocacional começou bem cedinho, porque eu olhava para as irmãs da minha paróquia, era a paróquia São José e Biraiaras. No primeiro momento era de lá. E aí, de repente, aquelas irmãs que eu gostava tanto, que eu fiquei lá para fazer minha primeira Eucaristia, que me carregaram no colo, aquilo tudo, aquelas irmãs tiraram o hábito. Eu parei de pensar em ser irmã rapidinho, não queria mais ser irmã, não queria mais. Só que daí comecei a escutar que em Caseiro chegaram umas irmãs. Mas eu morava um pouquinho longe com meu irmão, fui morar com meu irmão por causa do estudo, aí eu só escutava falar, e eu não conhecia essas irmãs que tinham chegado, e eram as irmãs angélicas. Aí quando eu conheci, depois de alguns anos, né, eu fiquei, mãe, eu quero de novo ser irmã. Só que lá de casa eu sou a 10ª filha e era a caçula, né? Sim. Então você imagina, a neném sair de casa era um pouquinho difícil, aí foi um pouco difícil, o pai não queria, a mãe dizia que eu ia fazer ela passar vergonha, porque uma irmã minha tinha ido para o convento antes, ficou só 2 meses e voltou para casa. Aí a mãe achava que eu também ia fazer isso. Então a mãe ficou firme até o último dia. E eu comecei a pedir para as irmãs, mas eu quero ser irmã. Só podia entrar com 14 anos, mas como eu faço aniversário em junho, daí as irmãs, eu disse, mas eu quero entrar porque eu quero entrar. E as irmãs acabaram me deixando entrar com 13, né? Eu fazia 14 só em junho, mas elas abriram uma exceção. Nossa, daí foi uma alegria muito grande, mas aquele medo que a mãe ainda não ia me deixar. Aí minha família trabalhava na roça. Aí no dia de eu entrar, que as irmãs tinham marcado, a mãe disse pro meu irmão assim, aquele que dirigia, não vá pra roça hoje. E ali a pouco ela foi se arrumar, toda elegante, lá foi me levar. Foi a maior alegria pra mim que a mãe foi me levar. Aí eu entendi que ela tinha deixado, né? Não precisava mais pedir, né? Aí ela foi muito feliz, me levou. E eu fiquei com tanto medo que ela quisesse me levar, porque daí a superior disse assim, vai lá arrumar tuas coisas, mostrou a minha cama, mostrou meu armário. Eu comecei a arrumar minhas coisas e a irmã foi conversar com a minha mãe. Só que na minha cabeça de menina, eu pensava que ela tinha ido conversar para me levar para casa, que não ia me deixar. Então eu arrumei aquelas coisas tão rápido, joguei para dentro do armário propriamente, né? E de medo que a mãe me levasse de volta. Aí sentei na cama e fiquei esperando até elas virem. Daqui a pouco a superiora chegou lá com a minha mãe. Você já arrumou tudo? Você já? Mas era o medo que a mãe me levasse para casa, né? Pensei, sabia o que elas tinham conversado. Aí não, depois graças a Deus a mãe aceitou tranquilamente, daí o pai também. E aí depois de muitos anos que eu já era irmã, né? Fiz todo o processo também, era muito nova, fiquei vários anos, depois fui para o Rio de Janeiro, todo o processo de formação das etapas da vida religiosa. E nessa caminhada assim, vai aqui, vai ali, depois de religiosa já daí começando a ser transferida para cá, para lá e para cá e para lá, e aí a gente não tem mais paradeira, onde Jesus chama você tá indo, já sabemos a única coisa certa que a gente tem, na casa que a gente chegar, Jesus já tá lá no sacrário esperando por nós, essa é a única certeza. Então hoje estamos aqui, amanhã não sabemos se estamos aqui, mas eu diria assim, eu me sinto muito feliz e eu agradeço muito a Deus porque a minha vocação vem da família. Porque quem me ensinou a fé, quem me ensinou o catecismo foi dentro de casa, né? Então o pai e a mãe toda noite a gente ajoelhava, rezava o terço junto, missa tinha que ser todo domingo, ninguém podia faltar na missa,
Mesmo sendo longe, tinha que ir na missa, porque quando tinha na capela, tudo bem, a gente ia na capela, mas na capela só tinha uma vez por mês. Então nós tínhamos que ir na cidade para poder ter missa, né? E era sagrado, o pai tinha que, todos os filhos tinham que ir para a missa, né? Então isso eu sempre digo, agradeço muito a Deus, o testemunho de fé do pai e a mãe. Meus irmãos também, graças a Deus, todos continuam no caminho da fé católica, né? Não trocaram de religião, graças a Deus, né? Somos uma família muito numerosa, mas eu diria assim, graças a Deus, todos firmes. E agora eu diria assim, todos ficam muito felizes com a minha vocação também. Eu, depois de uns anos que eu era irmã, eu fui muito maldosa com meu pai. Cheguei para ele e disse assim: ô pai, o senhor se arrependeu de me deixar eu ser irmã? Aí ele virou para mim e disse assim: olha, eu me arrependo de não ter deixado uma outra tua irmã que queria ser. Aí me deu uma dor no coração, né? Mas daí eu agradeci muito que ele tinha me deixado. Daí ele estava muito feliz comigo, porque daí ao menos eu tinha conseguido realizar o sonho, né? Mas ele sentiu a dor de não ter deixado uma outra, né? Mas ele nem me contou quem, eu não quis nem saber também. Daí fiquei triste, né? Que fiz a pergunta para ele. Mas graças a Deus, são muitos anos já de vida religiosa. E eu só tenho mesmo que agradecer a Deus pelas dificuldades e pelos problemas que apareceram, as transferências que a gente recebe, às vezes custa um pouquinho, mas só você saber que você vai lá para aquele outro lugar e ali você vai continuar anunciando o Evangelho, é muito bom. E ali você faz novas amizades, ali você conhece outras pessoas. Então a vida religiosa, você se consagrou a Deus, né? Primeira coisa, você se consagrou a Ele, mas vai servir aonde o Senhor te mandar. Então nós temos muito isso. Sim. Aí, Aline, só complementando ali que eu falei, né, que a primeira motivação foi o hábito, lógico que depois a primeira paixão foi o hábito, né? Mas depois, lógico que, né, a gente descobre que realmente é um chamado, né, é um compromisso, né, porque a vida religiosa não é uma brincadeira. Você é irmã para ter um status, não, né? A vida religiosa justamente é um serviço, é uma doação. A irmã Karen falava dos pais dela. Eu lembro, meu pai, quando ficou doente, eu sempre dizia: poxa, meu pai ficou doente, eu vou ter que voltar para casa para ajudar, né, para cuidar dele. Aí um dia eu perguntei, ele disse: não, você pode continuar, pode vir me visitar, mas continua a tua missão, porque você tem a tua missão, né? Então, quer dizer, eles entenderam a minha opção, entenderam a minha escolha. E é assim, né? Quer dizer, se o momento que eu disse sim, que eu escolhi, que eu aceitei o chamado, né? A gente tem que se doar de corpo e alma, né? Que nem os outros vestir a camisa. Sim. Ou o hábito Ou também. o hábito, né? Nós ainda usamos hábito, né? Ser fiel, que nem diz o outro, na tristeza, na doença, na alegria, né? Tem que ser fiel, né? A questão da fidelidade, da perseverança, né? Que hoje a gente percebe assim que às vezes é mais complicado, né? O jovem de hoje, a gente percebe assim que ele sente o chamado, quer, mas na hora de decidir ele, né, coloca ainda algumas condições. E o chamado de Deus não tem que colocar condições, né? Ou você vai ou você fica, né? Então por isso que é importante estar atento, né, aos sinais, aquilo que Deus te pede, te coloca no dia a dia, né? Então, irmãs, vocês trouxeram muitos pontos interessantes, muitas coisas legais, assim, né? E é a primeira vez que a gente entrevista irmãs, né? Então eu tô, assim, muito empolgada. Meu Deus do céu, tô dando até pulinhos na cadeira. Mas, assim, uma coisa interessante que acho que é bom a gente pontuar, que as duas trouxeram, né? E já vem vindo nos outros episódios também, que é essa complementaridade das vocações, né? Então, como vocês bem disseram, é dentro da família que brota a vocação, que nasce a vocação, né? É importantíssima a família. A vocação da família é muito importante. E me chamou muita atenção a irmã Clara falando, né? A 10ª filha, uma família enorme, né? Muitos filhos. E ali nasceu uma religiosa, né? Talvez pudesse ter sido 2, né? Talvez tivesse mais. Mas mesmo assim, né? E o bom testemunho dos pais também faz com que nos filhos brote um chamado para uma outra vocação, né? Não precisa necessariamente, um bom casal vai gerar só bons casais. Não, às vezes também, né? Sacerdotes, irmãs, religiosos, até leigos, enfim, todo esse processo que vem da família, né? E as irmãs, é engraçado, né?
nasce na família a vocação e depois elas meio que são umas plantinhas assim transplantadas, né, para um outro jardim. Tu nasce no jardinzinho de casa, aí vem o jardineiro, né, tira ali a florzinha e planta num outro jardim. E eu quero voltar para esse ponto, mas antes eu quero fazer uma outra pergunta, né? Vocês falaram de missão, falaram de serviço, chamado, mas o que faz uma freira, né? Porque a gente vê assim, o padre, a gente vê o que um padre faz, né? O casal também, a gente vê ele, né, o casal ali trabalhando, o leigo a gente vai ver semana que vem, mas as irmãs, a gente vê a irmã de hábito, né, e tal, mas o que faz uma irmã? Fica em casa trancada o dia inteiro rezando, não levanta do genuflexório, como é que funciona? As irmãs às vezes não tem nem muito tempo de rezar, meu Deus do céu, tem que rezar o dia inteiro. Não, agora tem que fazer uma diferença aí, né, das irmãs. Tem aquelas irmãs que são de vida contemplativa, que são as irmãs carmelitas, clarissas, que hoje celebramos as irmãs Clarissas com Santa Clara, né? E tem as irmãs que são de vida contemplativa e ativa. Nós, por exemplo, somos de vida contemplativa e ativa. O que a gente faz? Temos sim nossos momentos de oração, nossos momentos de contemplação, desde manhã até o final do dia, mas o nosso trabalho é o dia todo, vamos supor, seja ele onde estivermos e com quem estivermos. Se é na área da educação, trabalhando em colégio, começa cedinho e vai até o final do dia, é aluno, é professor, é funcionário, é família. Estamos ali trabalhando com aquele. Se é na paróquia, aí vocês conhecem muito bem todo o movimento de uma paróquia, que nós também temos essas atividades. Se é na área de missão, daí muito mais exigência, que além de sair da sede da paróquia, você tem que ir para as comunidades, às vezes muito distantes e bem difíceis de acesso. Também nós trabalhamos ali. É na catequese, é na formação das lideranças, é no trabalho com os jovens, com as crianças. Então, é bem diversificado. E algumas congregações também na área da saúde. A nossa, apesar de termos Santo Antônio Maria Zacaria como fundador e foi médico e foi sacerdote, não nos colocou na área da saúde, né? Ele nos pediu que nós sejamos aquelas que vamos a exemplo de Paulo. Aonde a igreja mais necessita de nós devemos estar. Renovando o fervor cristão, anunciando a viveza espiritual, o Espírito vivo por toda parte, o Espírito de Paulo, o grande apóstolo, né? Não somos da cidade de São Paulo, não, somos do grande apóstolo Paulo, né? Então, o nosso trabalho, sim, nós, por exemplo, aqui na Diocese de Novo Hamburgo, que temos um trabalho muito específico, que é o trabalho do setor das vocações da Diocese, toda a coordenação, ajudamos na coordenação da Diocese, na formação dos animadores vocacionais, na formação dos coroinhas, na formação dos tios dos coroinhas, e assim vai. E aí no mês vocacional, até para fazer essa entrevista hoje foi um pouco difícil de arrumar data, porque a gente não tem muita folga no mês vocacional, não. Mas nós não temos folga o ano todo, só que com a pandemia, lógico, se fechou muita coisa e nós ajudamos então nesse setor das vocações a nível de diocese. Seja também no ECC, que às vezes quando a gente vai lá, porque precisa motivar os casais para trabalharem também pelas vocações, todas elas, né? Então, aonde nos chama, a gente procura atender, né? Nós que não somos de vida só contemplativa, somos de vida ativa, então temos todos esses setores de pastoral para atingirmos. E tem briga, assim, entre as irmãs? Tipo, tem essa... Às vezes a gente vê rixa, né? Ah, não, porque o movimento tal é melhor, o movimento tal... Não, porque eu sou desse. Com as irmãs também tem dessas? Ou, assim, é todo mundo na paz, assim? Ou tem briga, assim, não, as contemplativas são melhores, tem mais santo, não sei o quê. Como é que funciona? Briga de facão, assim, não tem, né, Aline? Mas ia ser bonito ver, ia ser muito estranho, as irmãs né? de hábito, tudo bom... Mas tem aquelas, como é que é, vamos dizer, dificuldades assim, normal, de dia a dia, mas a gente tem muito que nem outro, né, a questão de São Paulo aí, o amor, a caridade, o perdão, né, é o normal da vida, né, entre irmãos não brigam, não discutem, mas daqui a pouco já estão juntos, então acho que, né, tem que partir por aí. Né? Agora briga no sentido de briga não, né, mas a gente às vezes
se estranha um pouquinho quando é normal, né? Logo já se ajeita, já se ajeita. Acho que esse é o bonito da vida comunitária, né? Do viver, né? em comunidade, né? É justamente a diferença daquele que vive sozinho, que não tem com quem brigar, não sei que seja com gato, com cachorro, mas o cachorro e o gato não respondem, né? Sim. Mas aí também, Marcelete, entre as congregações, nós temos que ter, todas têm o mesmo objetivo, todas se consagram a Nosso Senhor, né? Todas temos os mesmos votos, castidade, pobreza e obediência. Então não tem como ficar discutindo, lógico que cada uma dentro do seu carisma, dentro do seu fundador, mas ali elas são uma presença de Deus, né? Então por isso que não dá para você dizer, a congregação tal é melhor que a nossa, a congregação tal. Não, cada uma com o seu específico. Né? E são, eu diria assim, são a ação do Espírito Santo que distribui os dons e os talentos para cada uma, né? Então, cada congregação tem seu fundador ou sua fundadora, né? E cada congregação tem o seu carisma próprio e vive a sua espiritualidade dentro daquilo ali. E se você for analisar, são riquezas, assim, experiências maravilhosas e lindas de cada congregação. Então, em vez da gente ficar brigando pelas congregações, eu diria assim, é a gente se alimentar dos carismas e ter essa união, porque é um crescimento para toda a igreja, né? Eu vejo assim, ao menos, sim, né? Sim, com certeza. E você olhar a maravilha de cada congregação, o quanto bem cada congregação faz espalhada por esse mundo de meu Deus, né? Então a gente sabe que cada uma tem o seu específico, mas cada uma faz o bem aonde está. Esse testemunho de presença de Deus no mundo de hoje. Use hábito ou não use hábito? Os votos são os mesmos, né? A roupa não faz a religiosa, porque se ela não tiver nada, só a roupa carcaça não resolve nada, né? Vai dar conta testemunho também. Então não é a roupa que faz a pessoa, mas é a minha espiritualidade, é o meu convívio com o nosso Senhor é que vai fazer com que eu seja o diferente e seja testemunho. Né? Hoje em dia, por exemplo, às vezes a gente passa na rua, o pessoal diz assim, meu Deus, ainda tem irmãs! E daí querem chegar perto, querem abraçar, querem saber onde é que a gente mora, querem saber como é que a gente vive, mas para ver como faz falta testemunhar que é possível uma vida de doação totalmente, né? O mundo tem sede disso. Tem assim, sede né? disso. Precisa. Quando e a gente precisa. Vê um padre de batina, já é um negócio assim, todo mundo voou, né? Aí uma irmã, mas esses dias eu tava andando na rua, eu vi você, só que vocês estavam muito longe, daí não deu pra gritar, né? Ia fazer fiasco na rua, não ia dar, né? E aí uma menininha que tava passando, ela disse, mãe, freira, mãe. E daí eu pensei, se eu conheço ela. Engraçado, que bom que ainda sabe que é freira. É bom, lógico que às vezes tem aquelas que chamam, olha, fadinha. Mamãe, o que é aquilo? Né? Lógico que nunca viram, então às vezes até se assustam, não sabe nem o que é, né? Mas precisa. E quanta gente para a gente na rua, vamos supor. As crianças, então, às vezes as mães não querem deixar, mas elas dão um jeitinho de chegar perto, né? E às vezes as mães param e às vezes para pedir oração, para dizer, ou contar uma situação complicada. Às vezes a gente nem foi para trabalho nenhum, a gente tá fazendo alguma coisa que precisa ser feita, né? E o pessoal chega, quer dizer, é importantíssimo, né? O testemunho aonde a gente estiver, né? É muito bom. E sobre isso, né, que a gente já falava antes de estar assim nas mãos de Deus, né? De ir sendo plantada em vários jardins e andando por aí. Como é que funciona? Vocês escolhem pra onde vão? Vocês obedecem? Alguém manda e vocês... Ou assim, um dia Deus soprou e tchau, tô indo me largar pro mundo. Como é que funciona, irmã? Não, a gente vai pra onde a gente quer. Não, a gente vai pra onde a gente é enviado e mandado, né? No caso nosso, né, a gente tem a geral e tem a provincial. Então a provincial, lá com o seu conselho, né? A irmã fulana tem tal dom, tem dá melhor lá naquele lugar, aqui ou ali. Então ela faz o convite para você ir trabalhar ou no colégio, ou enfim, ali ou aqui, né? Nós sempre obedecemos ao superior maior, no caso, né? Sim. Mas existe sempre o diálogo. Ela pergunta você, né? Se tem, se pode. Hoje tem essa possibilidade, né? Antes você recebia a transferência, vai, arruma suas coisas e vai, né? Hoje não, hoje você pode dialogar, né? Então acho que isso é importante. E aonde você vai, né? Fica lá o tempo que eles, né? Que acharem que você, né? Deve ficar. Depois, daqui a pouco já vem o convite. Ó, irmão, tu vai para outro lugar, né? E assim vai.
Quer dizer, sempre a gente tem que estar com a mala, a mochila pronta pra né? Partir. A gente não tem, tipo assim, um voto de estabilidade, fica 10 anos, Sim. 20 anos, não. Vai no tempo Conforme que precisa. conforme a necessidade, né? Então, É que missão a gente não pede, missão a gente recebe. Então, o padre que diz, né? É melhor a gente obedecer do que não obedecer e errar. Então, eu prefiro errar obedecendo do que, né? Então, a gente procura realmente obedecer. Porque já que a gente faz o voto, então a gente procura realmente estar sempre disponível, né? E assim, irmãs, a gente vem falando, né, de dicas, conselhos que a gente pode dar para as pessoas que estão discernindo a vocação, né? Mas como é que a gente sabe que não, Deus tá me chamando para ser religiosa mesmo? Porque às vezes a gente vê uma menina lá na igreja, né? A menina reza um pouquinho mais, ou tá buscando viver uma vida de santidade, né? Ou, enfim, busca se vestir de um modo mais comportado, mais certinho. Mas nem sempre isso é sinal de que a pessoa vai ser religiosa, né? Tá vivendo a primeira vocação, que é a santidade, né? Então, quer buscar a Deus. Como que eu sei não? Isso aqui, esse sussurro aqui é Deus dizendo, vem casar comigo, né? Vem ser minha, só minha. Como é que a gente sabe disso? Isso se escuta muito no coração, né? Esse apelo de Nosso Senhor, esse chamado brota realmente nessa comunhão com Ele. Às vezes é através de uma catequista que Nosso Senhor convoca, às vezes através da própria família, às vezes através de um amigo. E quando a pessoa sentir que tem, ai meu Deus, tem minha vontade, às vezes fico na indecisão, será que eu quero ser irmã? Será que eu não quero ser irmã? Quando a pessoa começa a se questionar, é bom que ela comece a conhecer as possibilidades. Mesmo que não vá ser aquilo ali, mesmo que não queira ser irmã. Então o que a gente oferece? O que a gente faz? Se a pessoa pensou ou só quer conhecer, né? Então vai lá na casa daquelas irmãs, vai lá passar um fim de semana, vai lá no encontro vocacional, que é sem compromisso, mas vai lá para estar mais perto, para ver como é que elas vivem, vai lá para rezar junto, vai lá para ver o trabalho que elas fazem. E aí, de repente, a pessoa vai se identificando. Não, acho que é por aqui. Não, acho que eu quero o matrimônio. Aí, aos poucos, na vivência, agora a oração que você colocou é importantíssimo. A pessoa tem aquilo que a gente reza na oração pelas vocações, que o Senhor me chame para aquilo que Ele quer. Então, na oração, a pessoa vai escutando. Agora, às vezes, é necessário que alguém de fora dê uma cutucadinha. O Papa não diz que a gente tem que descer direto e convidar direto? Então, todo cristão deve fazer esse convite. Poxa, estou dando aulas de estou dando catequese. Lá eu sinto que aquela menina lá ou aquele menino, ele tem uma tendênciazinha diferente. Eu vou lá, posso perguntar. Você não pensou em ser padre? Você nunca pensou em ser irmã? E se ele responder positivamente, ajude a fazer esse processo. Leve numa família religiosa, leve no seminário. Se não ficar padre, você fez sua tarefa, você cumpriu tua missão. E se ela não quiser ser irmã, não tem problema nenhum. Mas teve a possibilidade de conhecer. Né? Isso que outro dia nós falávamos para os jovens do grupo Onda, né? A gente dizia assim, olha, talvez nenhuma de vocês vai ser irmã. Mas não importa, nós estamos falando de irmãs para vocês, para que quando vocês casarem, vocês abram um leque para os filhos de vocês. Mostrem as possibilidades, não fechem tudo por matrimônio, não, abram um leque. Né? Lógico, a vida religiosa é um desafio grande, assim como o matrimônio. O jovem hoje em dia se assusta quando é para sempre. Eu faço meus votos perpétuos para sempre, eu faço meu matrimônio lá diante do altar, né? Uma irmã minha dizia assim, eu prometi diante do meu altar ser fiel para sempre para o meu esposo. Eu sempre me repetia isso. Olha, fechei minha boca e disse, para sempre, né? Então, acho que isso é uma coisa que o jovem hoje em dia se questiona bastante, mas é necessário aprofundar isso e levar o jovem a conhecer, né? Depois ali vem toda a ajuda do discernimento, né? A menina ou o jovem que faz essa experiência e decide, eu quero ser irmã, ela tem que pedir ajuda de alguém para acompanhar, né? Então aí vem muito a questão do diretor espiritual ou da casa religiosa, quem está acompanhando.
né? É muito essa escuta daí, né? Escutar o que o jovem tem, escutar o que ele quer falar, conhecer a história dele e aí levar ele a discernindo e mostrando, né, todo o caminho. Agora, se chega lá no final do ano ele, não é isso que eu quero voltar para minha casa, tranquilo, né? Volta para casa e vai ser feliz. Né? Não tem problema em fazer a experiência e dizer não é isso, né? Não tem problema nenhum, porque é toda uma caminhada, e se no decorrer da caminhada a pessoa sente, mas nesse processo vocacional não é isso que eu quero, volta para casa tranquilamente, né? Sempre, por exemplo, nós quando vamos receber uma jovem, a gente sempre avisa a família, olha, se um dia ela disser que não quer mais, nós vamos trazer ela aqui na tua casa, porque ela saiu dali, né? Então nós vamos entregar ela ali. Então é importantíssimo, por exemplo, as jovens hoje em dia, a maioria das nossas paróquias não tem irmãs, então eles sentem muito isso, por isso que eu falei antes das catequistas. Então tantos padres, tem um jovem, eu quero ser padre, eu quero ser irmã, procura o padre sabe aonde levar, né? Ou o catequista, que procure um catequista, olha, eu gostaria, você pode me ajudar? Os tios de coroinha que estão lá também disponíveis, e muita gente se oferece para ajudar, para levar onde a pessoa quer. Eu quero ir lá no seminário, eu quero ir lá na Casa das Irmãs Angélicas, eu quero ir em tal lugar. E eles levam. Então que os jovens saibam que tem essa possibilidade, né? Isso é importantíssimo, né? E vocês que estão nas lideranças, então isso é muito bom saber que a criança, o jovem pode contar com isso. Né? E eles gostam muito disso. Sim. Então, irmãs, agora outras dúvidas, né, que a gente tem. Então já falou do discernimento, já falou de como é que é. E aí, assim, o pessoal, vocês falaram do hábito, né, que o pessoal olha, identifica. Não, como é que é, assim, usar um hábito? Vocês sentem calor, sentem frio? Vocês usam essas touquinhas? Isso tem algum significado? Ou é que vocês gostam de ser diferente? Daí vocês estão usando uma roupa diferenciada, assim, como é que é? Não, nós que nem os outros, quando o Concílio Vaticano II pediu para simplificar o hábito, né, que tinha uns bastante exagerado, o nosso era bem compridão, era bem sofrido com o trabalho, sujava muito, era bege, que nem a outra irmã que chegou hoje, mas era bem compridão, o véu preto que fazia mal para a saúde, os próprios médicos foram pedindo para a gente ir mudando, que o clima do Brasil não dava para isso. Então nós simplificamos, né, nós tornamos ele mais simples, mas ele, para mim, ao menos, nunca me atrapalhou. E o véu que a gente usa é justamente o sinalzinho de eu estou consagrada. Né? A gente usa aliança também, porque nem agora, com a aliança eu me consagrei para sempre a Nosso Senhor. Estou casada com meu esposo amado, que é Jesus Cristo, né? Sim. Então é para sempre. Agora, calor e frio, a gente sente, começa o frio, já começa a botar mais roupa por cima do hábito e lá vai. Começa o calor, tira os casacos e aguenta o calor. Aí não tem jeito, daí não dá pra tirar, né? Mas a gente aguenta o calor tranquilo. E eu diria assim, logo que eu fiz a minha primeira profissão, eu tinha muito medo de morar no Rio de Janeiro, porque eu daqui do sul pra lá, eu sofri muito com o calor a primeira vez que eu passei lá, né? E depois eu fui morar em Teresópolis, que era a serra, gostoso. E aí eu não queria fazer profissão porque eu tinha medo de não aguentar o calor do Rio. Adivinha minha primeira transferência? O Rio. Rio de Janeiro. Aguentei tranquilamente. Fui morar lá no norte, aguentei o calor do norte. E sofri mais no calor de Novo Hamburgo. Então se sofre. Aqui é um vale. Eu achei aqui ainda mais difícil o calor do que nos outros lugares que eu tinha medo, né? Sim. Mas Nosso Senhor dá a graça. A gente nem... Nós já estamos tão habituados que a gente não sabe nem viver mais sem. Sim. Né? Nós, né? Então... Sim. E irmã Salete, eu vi, assim, hoje a gente até comentou, né, que deu uns probleminhas, umas coisinhas, mas eu ouvi que tem irmãs em outros países, ou como é que funciona? Vocês têm, ou é só aqui no Brasil, como é que é? Não, nós temos casa, temos missão fora, né? Temos na Itália, na Filipinas, né? Na África, Estados Unidos, Suíça. E vocês podem ser transferidas para qualquer um desses lugares. Qualquer lugar, basta querer. Basta obedecer. Moças que nos ouvem, vocês estão prestando atenção nessa situação, ó. Vocês podem viajar o mundo, podem fazer um monte de amigas, trabalhar para Jesus, fazer aquilo que a gente adora, né? Tem Jesus morando na casa com vocês, usar uma roupinha legal, divertida, todo mundo na rua vai olhar e dizer,
olha a freira. E vocês estão aí mosqueando, gente. Não, olha, não tem, ó, só benefícios na vida religiosa, né? Só coisas boas. Muitas graças mesmo. Mas antes da gente falar né, pra gente dar a cerejinha no bolo, né? O que pra vocês, assim, é mais complicado? O que vocês, assim, daria, isso aqui realmente puxa, mas mesmo assim, com puxado é bom? Ou o que é mais difícil no começo, né? O que é complicado? Ou não tem? Tudo bom. Não é que não tem, não é que é tudo bom, é que a gente aprende a gostar de tudo, né? E aquilo que é difícil, como diz o nosso santo fundador, ele diz, olha, quando você tem alguma dificuldade, corre lá pro sacrário e fala pra ele, que ele vai lá, você vai encontrar a solução e vai encontrar. O senhor que me chamou, então aqui, ó. Um jeito. Eu, às vezes à noite eu digo, Jesus, tu me colocou nessa agora, dá um jeito, porque... Eu vou seguir o mesmo com meu esposo. Quando eu casar, eu vou dizer... Tá ouvindo, meu bem? Ó, quando eu casar, eu vou dizer... Não vamos roubar ela não, viu? Agora que a gente tá aqui, ó, tu me colocou nessa, ó. Vamos lá, vamos juntos. Um ajudando o outro, isso aí. E Deus dá graça, é aquilo, né? Você tem que confiar, então... E Nossa Senhora, eu acho que é uma coisa assim que, né? Eu, particularmente, eu acho que todas nós temos assim, essa devoção muito, muito grande à Nossa Senhora, né? Então, ela que sabe o que ela, como mulher, né, passou e suportou, e, né, na alegria e na esperança, né? Então, acho que a gente tem que seguir mais o exemplo de Nossa Senhora, de Maria, né? E aí também, quando a coisa tá difícil, a gente tá precisando de um colinho, mãezinha, me segura no colo, né? E aí vai. E o que mais encanta vocês, assim, na vocação? Assim, o que faz o olhinho brilhar e, meu Deus do céu... Quando tá difícil, vocês olham e pensam, mas foi por isso aqui mesmo que eu me apaixonei, é essa a vida que eu quero. Como é que acontece? Aí eu acho que é a gratidão, né? Eu acho que a gratidão e olhar, assim, acordar todo dia e dizer, Jesus, né? Eu tô viva, tô de novo, né? Renovar o meu sim a cada dia e me dar força pra prosseguir, né? Mais um dia, seja feito aquilo que tu queres, não aquilo que eu quero, né? Acho que isso é importante também, né? E a gente, os outros, você não tem como não agradecer, porque a gente tem o essencial, a gente tem a vida, a gente tem a Eucaristia todos os dias, a gente reza em comum todos os dias, o terço a gente faz junto, meditação, oração de laudes, véspera, completas. Então, esses momentos comunitários são muito importantes para nós, né? E, claro, tem alguma... A gente só não vai nadar porque não tem lagoa, né? Mas a gente corre na grama, joga bola, pula aqui, pula ali, né? Quer dizer, nós temos uma vida normal, né? Então, às vezes as pessoas perguntam assim, sim, mas o que as irmãs fazem? Elas ficam fechadas o dia inteiro dentro de casa? Não dá tempo de ficar fechado dentro de casa. Não dá mesmo. Segunda-feira é o nosso dia de folga, né? Entre aspas. Vai procurar as irmãs onde elas estão. Lavando roupa, limpando a casa, cuidando do jardim, cuidando da horta, plantando isso, plantando aquilo. Quer dizer, não tem assim... as irmãs não fazem nada, né? Tem uma vizinha nossa aqui que diz, veio perguntar pra mim que eu vou dizer que as irmãs não fazem nada, né? Então, se vocês precisarem de uma animadora vocacional, vocês falem com a vizinha das irmãs. Se as irmãs não estiverem em casa, vocês falam com a vizinha que ela vai ajudar vocês também, né? Mas tinha mais uma coisa assim que eu acho que é muito importante da gente falar, que é que eu né, nesse tempo todo de caminhada dentro de movimento e tal, nunca vi uma freira triste. É um negócio assim, ó, eu não sei o que vocês têm, eu nunca vi uma freira mal-humorada, talvez é porque eu vou e elas estão sempre felizes, né? Mas nunca vi uma freira mal-humorada, nunca vi um negócio, quando a gente olha pra elas estão lá sorrindo, felizes, dispostas, né? E isso eu acho muito bonito, né? Porque daí o pessoal olha e pensa, não... Porque às vezes a gente pensa assim, né? A gente vai falar disso no próximo episódio também. Mas a gente pensa, a pessoa não casou. Ficou infeliz. Nada deu certo na vida, ela vai se trancar num convento, né? E não é bem isso que acontece, né? Os filmes mostram muito essa realidade muito triste, né? E o pessoal às vezes acha que isso é verdade. Televisão, né? A televisão mostra negativo, muito, né? Tudo Né? isso, negativo. Mas eu diria assim, se a pessoa realiza a sua vocação,
não tem como ficar triste, porque a gente tem o presente maravilhoso de Deus todos os dias, né? A gente já tem. Você vai para um trabalho vocacional, a gente pode voltar cansada, caindo aos pedaços, mas a gente volta feliz da vida. A gente faz aquele encontrão com os coroinhas, 1000 e tantas pessoas ali, você corre o dia inteiro, chega em casa, dói o corpo inteiro, mas você está feliz, está realizada. Quer dizer, você vai para a missão, mas você pode voltar cansado, o corpo sente, mas você se realiza. E você acaba ficando feliz, mas não porque você só demonstra de boca para fora, mas é porque vem lá de dentro, né? Eu me lembro que quando eu trabalhei no Colégio do Rio, as pessoas chegavam para mim e diziam assim: por que você tem uma coisa diferente? Aí eu às vezes tinha vontade de dizer, porque eu levanto 4 horas da manhã para rezar, para 7 horas já tá aqui no portão esperando vocês. Mas não podia dizer, né? Não podia contar o segredo. A gente não conta o segredo, né? Agora eu contei. Quer dizer, mas se a gente também não tem a vida de oração, aí a gente mostra a cara feia mesmo. Porque daí vai transparecer aquilo que não tá lá dentro. Mas se a gente transparece aquilo que tá dentro do nosso coração, realmente é alegria. Por isso que antes ela dizia, é gratidão. É gratidão todos os dias. É gratidão você ter a coragem de deixar suas coisas para fazer, para vir aqui conversar conosco. Isso é maravilhoso, né? Isso só Deus vai recompensar esse trabalho que vocês fazem, né? Só Nosso Senhor mesmo, né? Então acho que é muita confiança e viver alegria, paz. Deus tem tudo para dar para nós. Então, pra gente já ir encerrando, né? O que vocês diriam, irmãs? Como é que deve ser uma freira, né? Assim, depois, já tô querendo ser uma freira, né? Já passei por esse processo de discernimento. Como ser uma boa freira? Uma apaixonadora por Jesus Cristo. Tem que amar muito, 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 ser apaixonada de verdade por Jesus e pelo irmão. E assim, Aline, não tem assim uma receita pronta, né? Não tem. Até inclusive nós temos, né, uma vocacionada, ela diz assim: nossa, eu achei que ser irmã chegava aqui e já botava o hábito, né? Quer dizer, não, né? Realmente, então, acho que é isso que a irmã falou. Você tem que realmente se apaixonar, né? Saber por quem você está se apaixonando e entregar a tua vida de coração, né? E vale a pena. E vale a pena. Vale muito, muito, muito. Se tivesse que voltar lá, nos meus 13 anos, começar de novo, ia começar tudo de novo. Ai, que coisa e linda, como irmã! Angélica ainda. E como Angélica. Amo a minha congregação, amo muito a minha igreja querida, amo muito essa diocese, que quase a maior parte dos meus anos de vida religiosa foram nessa diocese. Acho que quase 29 anos já de trabalho nessa diocese, nesse setor, entre idas e vindas, né? Sim. A 5ª vez que eu já vim morar aqui e trabalhar nesse setor, eu dizia assim, somente gratidão a Nosso Senhor. E se tivesse que fazer tudo de novo, se Ele me dando força, eu faço tudo de novo. Ai, que coisa mais agora maravilhosa. Só caminhar, agora caminhar até onde Ele quer. E assim, Aline, às vezes o pessoal acha, mas vocês são irmãs e não têm amigos. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Eu acho que isso aqui dá força também pra gente, é a oração das pessoas, né? Muita gente eu, por exemplo, desde que eu vim pra cá, eu tenho uma pessoa que, logo que eu cheguei, ela disse, olha, eu vou rezar pela tua vocação até hoje, né? A pessoa reza, e mais quantos outros, né? E onde a gente vai, qualquer lugar da paróquia, qualquer lugar da diocese, a gente é bem acolhido, a gente, né, tem toda uma amizade, assim, né, muito assim, transparente com todo mundo, o pessoal gosta realmente da gente, né? Então, a gente só tem mesmo que agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, agradecer a oração das pessoas, agradecer, né, a amizade de cada. Mesmo, por exemplo, né, nós trabalhamos na diocese, conhecemos todos os padres, tem o nosso bispo Dom Zeno que, né, apoia muito, né, o trabalho, incentiva a gente. Então, quer dizer, nós temos. Não nos falta nada. Né? Então, realmente, é só agradecer, né? E que venha mais trabalho, já que é pra trabalhar. E que venha mais vocações para serem angélicas. Jovens que escutarem isso, pensem bastante. Não tenham medo, né? Não tenham medo. Deus dá a graça. É importante a gente querer, desejar e rezar que nosso Senhor mostra esse é o caminho. Eu vou enfrentar. Ter a coragem de dizer sim. Isso aí. Irmãs, eu fico extremamente feliz por estar aqui com vocês, né? Eu gosto muito de vocês. E tô encantada, né, apaixonada, né, esse testemunho de vocês é belíssimo, muito, muito, muito bonito mesmo, e acho que planta uma sementinha no coração das moças também, né. Os rapazes, um dia a gente encontra o irmão e faz um episódio como religiosos, mas por enquanto as irmãs, né, estão aqui.
Então, moças que nos ouvem, né? Pais, mães de família que nos ouvem também, a gente tem alguns, né? Tragam os filhos, né? Venham conhecer, peçam pra gente ali no Instagram o contato das irmãs, a gente, né? Passa contato, passa endereço, vê com elas, ajeita ali os pauzinhos pra vocês virem e viverem isso também, porque é uma experiência muito boa e muitas vezes o discernimento, né? Mesmo que, tô discernindo, não vou ser irmã, mas eu já vou, isso vai fazer parte da minha vida pra depois, né? Me ajudar no discernimento, na minha vocação também. Então é isso. Nosso muito obrigada, né? Em nome do Catholic Talk a vocês. E podem contar com as nossas orações. O pessoal que nos ouve, então reze também pelas irmãs, pelas vocacionadas, por todas as pessoas, né? Que passam por aqui e estão ali com aquela pulguinha atrás da orelha, será que eu vou, será que eu não vou? Vai! Se você tá ouvindo e tá pensando, pediu Deus, esse aqui é o sinal, se quiser, toca no assunto, tá aqui o assunto. Isso Vamos aí. lá, Deus te chama, vai com coragem, vai com alegria e sem medo de ser feliz, né? Vocês já viram? Tem só benefícios aqui nessa vocação, tudo bom, tudo feliz, né? Tu viaja, tu trabalha, tu tem Jesus morando contigo, é casado com o homem mais maravilhoso desse mundo Nunca todo, abandona. né? Então assim, não tem como dizer não, né? Então vamos lá, vamos ser felizes, né? E é isso. Muito obrigada, irmãs. Obrigada, Aline. Obrigada a vocês que nos ouvem. E contem sempre com as nossas orações e rezem por nós para que a gente continue fiel nesse chamado e que muitos outros possam também descobrir e dar o seu sim a Jesus. Não a qualquer outra pessoa, mas a Ele. Isso aí. Obrigada, Aline. Então, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Fiquem felizes. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Muito obrigada. Valeu. Tchau. Tchau!